reler o texto, está lá em Apocalipse, no capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número, deixa eu ver aqui, irmãos. Onze e 12. E quando chegar aquele dia, todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa estará comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que ele praticou. Irmãos, e o texto do livro de Joel vai dizer que o dia do Senhor é um grande dia, mas é um dia terrível, é um grande e terrível dia. Então, na primeira ministração que nós fizemos sobre isso, a gente já vem falando desde o início dessa pandemia sobre a importância de estudar escatologia, sobre a importância de entender sobre esse assunto que é chamado fim dos tempos, essa doutrina que fala do fim dos tempos. E é importante que a gente caminhe debaixo do processo que Deus tem para as nossas vidas. Para você ter uma ideia, às vezes a gente diz assim, mas por que falar do dia do Senhor? Irmãos, porque a Bíblia vai tratar de 100 ou mais de 100, dependendo da versão, passagens que falam sobre o dia do Senhor. Há mais de 100 passagens que falam sobre o dia do Senhor. Está baixo o som, né? Está baixo o som? Tem aproximadamente 100 passagens que falam sobre o dia do Senhor. E quando esse tempo chamado dia do Senhor chegar, irmãos, nós vamos ver aquilo que Israel esperou de Jesus na primeira vinda. Por que o povo de Israel rejeitou Jesus na primeira vinda? Isso do aspecto cultural, do aspecto de Israel. Não falo do aspecto profético e nem do aspecto do plano misericordioso de Deus em incluir os gentios, as nações da terra. Mas Israel não abraça o Messias, Jesus como sendo o Messias, irmão, porque o israelita acha que Jesus vai vir e vai implantar o reino, que Jesus não, que o Messias, que para eles não é Jesus, até que eles o vejam. Isso vai acontecer. Mas, irmãos, eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias, porque Jesus veio da forma como Jesus veio dizendo assim, olha, eu vim e vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. Aquele que está caminhando, se te chamarem para caminhar mais uma milha, caminha. E isso era obedecer a ordens dos romanos, e os judeus queriam uma anistia política, os judeus queriam uma libertação política. Eles achavam que o Messias iria se rebelar, implantar o reino de Davi e expulsar todo mundo. Porém, esse é um aspecto verdadeiro, mas não para a primeira vinda. Mas quando Jesus voltar à terra, irmãos, ele vai voltar com esta característica, o rei guerreiro, que vai implantar sobre todas as nações da terra o governo do Senhor. Amém? Amém. Aí nós falamos sobre 5 aspectos, positivos, sobre 5 tendências positivas da vida do Senhor. Entenda, o dia do Senhor é um grande dia, mas é um terrível dia. Ou seja, há aspectos positivos do dia do Senhor, como há aspectos negativos do dia do Senhor. Esses aspectos negativos, irmãos,
é no sentido do julgamento do mal, daquilo que vai acontecer, de todas as calamidades que virão, mas em compensação as tendências e os aspectos positivos vão falar de livramento, vão falar de provisão, vão falar de glória de Deus, vão falar de misericórdia de Deus, vão falar de uma igreja gloriosa, liberando e liderando com o rei guerreiro, o rei amoroso sobre as nações da terra. Amém? Só que agora nós queremos dar continuidade a isso e falar sobre as principais pessoas e eventos positivos acerca do fim. Dizer a vocês também que é importante lembrar que no online vai acontecer o mesmo assunto. Por exemplo, quarta-feira, que se eu não estiver aqui, que é provável que na quarta eu não esteja, ou o pastor Jefferson, ou qualquer um dos líderes, tem liberdade para ministrar aquilo que sentirem de Deus. Na terça-feira eu vou continuar ministrando isso aqui. Por quê? Porque quem vai acompanhar as nossas postagens na internet, sejam na minha página, na página da igreja, vão pegar uma série só. Então todas as postagens online, elas vão ter o cunho de tratar sobre isso aqui. É um material que depois você vai poder ficar vendo, assistir, sentar, ver. Então, só fazendo essa lembrança. Então, irmãos, as principais pessoas e eventos positivos ligados ao fim dos tempos. Lembrando que o fim dos tempos é um grande dia para aqueles que irão ser salvos do Senhor, aqueles que irão estar junto do Senhor nesse tempo, como é um dia terrível. Pastor, me explica isso melhor, que eu ainda não estou entendendo. Beleza, eu vou explicar para você que está aí, para os irmãos que estão aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mãos devidamente higienizadas, né? Amém, irmãos? Então, lembra de Moisés no Egito? E aí Deus usa Moisés e através de Moisés ele confrontava Faraó, e depois que Faraó era confrontado, Moisés orava e era liberado as pragas do Egito. Então, em escala muito maior, a grande tribulação, ela vai seguir mais ou menos essa ideia. Perceba uma coisa: quando as pragas sobre o Egito chegaram, para o Egito foi um tempo terrível, sim ou não? Sim. Foi algo que veio de forma muito ruim sobre aquele povo. Só que aquelas pragas, aquele juízo contra o Egito, anunciava a libertação de Israel. E observa aonde Israel estava quando as pragas no Egito foram liberadas. Eles estavam aonde? Na terra do Egito. Eles não estavam em Israel, eles estavam no Egito. Porém, aquele dia que para o povo do Egito era muito duro, era terrível, para Israel era um dia glorioso de livramento. Se você observar, irmão, e aí muitos teólogos vão chamar isso de fator Gozém, que é essa proteção de Deus. Enquanto o Egito todo estava em trevas, a terra de Gozém, no Egito, tinha luz. Por quê? Por causa que os hebreus estavam ali. Porque Deus assegurou, proveu para eles que em meio às trevas eles permaneceriam em luz. Amém. E é assim que Deus irá fazer, irmãos. Então, o principal tema escatológico, irmãos, é a segunda vinda de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu falar isso aqui mais uma vez para você. O principal tema da escatologia não é saber o nome do anticristo,
O principal tema da escatologia não é saber o que significa o 666. Porque você já parar para pensar que a gente se preocupa com coisas secundárias, mas não se preocupa com aquilo que é principal, aquilo que é primário. Porque, só para você ter uma ideia, eu vou ministrar séries, irmãos, sobre isso. Eu estou escolhendo um dia em que eu vou tirar um dia na semana, não sei se na quinta-feira, não sei se na segunda-feira, viu? Vocês estão na internet, os irmãos estão aqui, fica ligado. Eu vou tirar um dia desse da semana, aonde eu vou estar ensinando esse conteúdo escatológico também, e muito provavelmente eu vou falar sobre o milênio. Por quê? Porque por conta do milênio, tem demandas que olham a escatologia de forma totalmente diferente. De acordo com como você se enquadra, na forma como você vê o milênio, você vai enxergar a escatologia em muitos aspectos totalmente diferentes do outro. Porque há o pré-milenismo, e o pré-milenismo, ele tem o pré-milenismo clássico, o pré-milenismo histórico, que um não difere muito do outro, mas em alguns aspectos se diferem. E tem o dispensacionalismo, que está dentro do pré-milenismo. Tem o amilenismo, que muitos ensinam que não é milênio, não existe milênio, só que o amilenismo não quer dizer isso. O amilenismo vai falar que o milênio é o período onde espiritualmente Cristo já reina no coração daqueles que são seus entre as vindas do Senhor. O amilenismo seria mais correto chamar entrevindas ou entre milênios. Eles mesmos que são amilenistas, eles sabem que não é um termo correto, e eles já desistiram de tentar mudar o termo. Vai ficar milenismo mesmo. Mas para o amilenista, irmãos, não é que não existe milênio, mas para eles Jesus já reina. E quando é que o milênio vai terminar? Para eles e para os pós-milenistas, termina quando Jesus vier. Porque isso, o amilenista e o pós-milenista, eles têm algo parecido, que Jesus vai reinar e vai vir, vai voltar no final do milênio. No final do milênio. Não é a posição particular minha. Não é a posição particular minha. Mas muitas vezes, irmãos, a gente está tão focado nessas coisas que perde o centro da verdade do Evangelho, que é Jesus. O principal ponto da escatologia, irmãos, é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o principal ponto. E aqui eu já vou dizer para vocês que eu entendo que nós, como ministério, porém vamos respeitar qualquer pessoa dentro da casa que entenda diferente. Mas nós, como ministério, temos uma orientação a partir de que quando nós começamos a estudar um pouco mais, realmente, que nós temos uma visão pré-milenista. Jesus é ele que estabelece o milênio, só que a nossa posição é uma posição histórica, que é a posição que vai acompanhar os apóstolos, os pais da igreja, até em 1830 aproximadamente, antes de se começar uma doutrina chamada dispensacionalismo, que a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja se daria em um momento. É assim que nós cremos. Após a grande tribulação, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ensinar sobre isso, a gente vai mostrar textos sobre isso, nós vamos desmistificar alguns textos segundo o que nós entendemos, respeitamos todas as posições e vamos caminhar com todo mundo. Isso não é motivo de que a gente não caminhe junto com ninguém, mas nós vamos caminhar, vamos ensinar e vamos determinar álcool em gel, presta atenção. Ela está teimando na frente das câmeras aqui, olha, irmão. Então, irmãos, o primeiro ponto é Jesus volta para estabelecer o milênio. É o ponto principal.
Então, qual é o principal aspecto do dia do Senhor? É a volta de Jesus para consumar o plano. E aí nós vamos ver, isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 21, Zacarias 14, 1 Tessalonicenses 4 e 5, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Todos esses temas, todas essas passagens, elas vão falar disso. Primeiro ponto acerca da vinda do Senhor, ao retornar e habitar permanentemente sobre a terra, Jesus aparecerá fisicamente nos ares à vista de todas as pessoas. É bíblico, todo olho verá. Não há um lugar nas Escrituras ligado ao livro de Apocalipse ou aos eventos escatológicos que você pegue de forma linear para mostrar que Jesus não vem em nenhum momento e que todo olho verá. Doutrinas separam esse momento, e isso, quando nós formos estudar cada um desses movimentos, a gente vai explicar com um pouco mais de calma. Eu não quero me ater a isso, eu quero me ater ao estudo. E aqui a Bíblia diz que todo olho verá. Eu queria, minha Bíblia travou aqui, me arruma uma Bíblia dessa de vocês aí, por gentileza. No púlpito aí, ó. Não tem não embaixo. Aqui embaixo tem mesmo. Apocalipse, capítulo número 19, versículo 15 e 16. Você está com sua Bíblia aí, não? Abra Apocalipse, capítulo 19, versículo 15 e 16. Diz assim: de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com o cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, às vezes o que acontece é um grande equívoco no nosso meio, é de achar que quem vai estabelecer o reino serão os súditos e não o próprio rei. Só existe um reino porque tem um rei. Não há como a gente estabelecer um reino sem o rei. Então, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 19, aqui é descrito esse momento em que ele começa a se posicionar para reinar. Ele começa a se posicionar para reinar. E ele vai estabelecer o reino. E a igreja, junto com o próprio Espírito, nós estaremos orando para que, irmãos, para que se cumpra o que ele ensinou na sua oração. Jesus ensinou, você vai parar para analisar que Jesus ensinou uma oração só. Paulo ora por diversas vezes e registra diversas orações na Bíblia. Mas Jesus ensina um modelo de oração. E o modelo de oração de Jesus Cristo é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, irmão, é um movimento do céu para a terra. Não é um movimento contrário da terra para o céu. O movimento é do céu para a terra. Nós precisamos atentar para essa verdade. Quando Jesus veio, ele veio do céu para a terra. A Bíblia diz que os céus o retêm até o tempo determinado para a sua volta, do céu para a terra.
movimento sempre vai partir de Deus. O movimento sempre vai partir do Senhor. Então, o primeiro ponto da segunda vinda é Jesus retornar para habitar. Ele vai retornar e ele habitará entre nós. O segundo ponto, irmãos, é que Jesus vai estabelecer um reino que é chamado reino milenar. Como eu falei para vocês, há correntes que divergem se o milênio é literal ou se o milênio é simbólico. Eu creio em um milênio de 1000 anos corrido, 999 mais 1000. Eu creio assim. Há pessoas que têm base bíblica, que têm fundamentação bíblica, que olham as escrituras de forma literal e alegórica em alguns aspectos, e eles entendem questões que dizem, não, esse milênio não é de 1000 anos, não serão 1000 anos contados. Isso é uma alegoria. Eu creio em um milênio, como eu estou falando, eu creio em um milênio corrido de 1000 anos. Então, no segundo ponto, é Jesus vindo estabelecer dentro desse plano, estabelecer o seu reino, que será um reino milenar. E dentro do reino milenar, irmãos, ele vai, nós vamos prosseguir em conhecer o Senhor. A terra vai ser restaurada, porque nós não somos aniquilacionistas. A Bíblia diz que o que Deus fez é bom. Quem corrompeu a criação foi o homem, não foi Deus. Continua aos olhos do Senhor sendo boa, e Deus vai restaurar a criação. Você vê quando Noé, presta atenção, uma coisa interessante. E Jesus disse que o dia da vinda dele seria como o dia de Noé. O maior desafio não foi construir a arca. O maior desafio não foi passar 1 ano dentro da arca depois que ela pousou no monte. O maior desafio de Noé foi quando ele desce da arca, ele ter que reconstruir tudo. Então, Noé reconstruiu. Deus não pegou, destruiu tudo e botou Noé no mundo novo. E é isso que vai acontecer. Sobre o governo de Jesus em parceria com a igreja, as nações, os reinos serão construídos. E o que vai acontecer segundo o que nós entendemos? Aquilo que a Bíblia diz, de Sião sairá a lei, os governantes irão ter as direções com o Senhor, irmãos, e Ele vai governar sobre toda a terra. Amém? O terceiro aspecto é justamente esse. A partir de Jerusalém, Jesus vai governar sobre toda a terra. Ele vai governar sobre toda a terra. Isaías, Apocalipse 20, do 1 ao 6, Isaías 2, do 1 ao 4, Isaías 9, Isaías 11. Eu vou colocar tudo isso na página da igreja, viu, irmãos? Eu vou colocar todo esse estudo na página da igreja. Jeremias 3,17 diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Amém? Glória a Deus. Então, as nações da terra vão caminhar com o Senhor. O quarto aspecto, irmãos, do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, é que os cristãos ressuscitados com corpos glorificados reinarão junto com Ele. Serão governantes durante esse milênio. Então nós iremos governar com Ele durante o milênio. A gente vai colocar todos os textos aí, mas abra comigo Romanos 8,17. Lembrando a vocês que estarão participando dessa série, a gente vai estar disponibilizando no Facebook, na página do Ministério Apostólico Lídia, todos esses estudos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Diz assim: se
somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Então, como é que a gente quer caminhar com o Senhor? Eu estava conversando, não me lembro de cabeça agora, mas eu estava conversando com um irmão, e eu disse para esse irmão assim: olha, desde o início que eu me converti, esse evangelho do pare de sofrer nunca fechou na minha cabeça, nunca batia. Porque o evangelho da mídia, o evangelho das grandes massas, das grandes multidões ensina que você vai parar de sofrer, que você vai enricar, todo mundo vai ser rico. Eu não sei como é que é isso, todo mundo vai ser rico, e onde é que vai sair tanta riqueza? Eu acredito que cada um tem a sua medida. Eu acredito que cada um tem a sua medida, fielmente. E a riqueza maior é cada um entender qual é a sua medida e viver satisfeito e feliz na sua medida. Mas esse evangelho que diz que a gente vai parar de sofrer, ele releva um texto como esse que a gente acabou de ler, que fala de participarmos juntos do sofrimento. Versículo 17 de Romanos 8. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí Paulo vai dizer: a nossa breve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Jesus vai dizer, irmãos, que nós, em Cristo, nós passaríamos muitas aflições, mas Ele já tinha vencido o mundo, que a gente deveria descansar era nele. Então há muitos textos, irmãos, que não arrancam da igreja, queridos, de maneira nenhuma, o sofrer por Cristo. Pelo contrário, eu gosto muito de citar um texto Atos capítulo 14, o pessoal está anotando aí, anota aí, o pessoal na live. Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha o encorajamento deles, e olha como é que a igreja faz no dia de hoje. A igreja do dia de hoje encoraja como? A igreja do dia de hoje diz: vem que você vai parar de sofrer. Aí como é que uma igreja dessa é resposta em tempos de pandemia como esse? A gente guarda o coração de não descer alguns comentários, irmãos. Mas como é que a pessoa vai parar de sofrer num tempo desse? A igreja precisa ser ensinada a padecer por amor de Cristo e suportar por amor de Cristo, seja qualquer aflição, mas que seja por amor de Cristo. Aí o texto diz, irmãos, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você que quer o reino de Deus, vocês que estão aqui, que querem o reino de Deus, se vocês realmente querem o reino de Deus, é necessário entender que haverão muitas tribulações que vão nos preparar, nos refinar, nos testar, para que a gente seja encontrado diante dele aprovado, para que a gente tenha o caráter do Messias para participar do reino do Messias. Não pense você, então quer dizer que eu vou sofrer e aí eu vou ser salvo pelo sofrimento. Ninguém é salvo pelo sofrimento. Ninguém é salvo por outra pessoa que não seja por Jesus. Agora, os sofrimentos que a gente passa, irmão, expõem o nosso caráter, expõem onde está o nosso coração. E Deus, Ele vai nos ensinando. Amém? Glória a Deus. O primeiro aspecto, eu já falei direto, a volta do Senhor. Jesus volta e Ele vai estabelecer o seu reino. Os textos vão ficar para vocês. E agora,
como é que nós entendemos? Quando Jesus volta, há um movimento do céu. E aí, na volta do Senhor, haverá também um movimento, que é o movimento da terra para os ares. Não é da terra para o céu, é da terra para os ares. Aonde é que a igreja vai ser encontrada com o Senhor? Nos ares. E aqui no arrebatamento do Senhor, irmãos, o que é que acontece, querido? À medida que Jesus ele vem, ele vai arrebatando, apanhando os seus dos ares. E aqui há muita coisa que a gente vai falar em um momento propício. Nós vamos pincelar, porque nós estamos falando, não são dos tópicos, a volta de Jesus. Lembre-se, nós estamos falando dos principais eventos, das principais tendências e dos principais acontecimentos do dia do Senhor. Nós não estamos pregando sobre o retorno de Jesus apenas e nem sobre o arrebatamento apenas. Então há lacunas que vão ficar e nós estaremos pregando especificamente sobre o arrebatamento, porque eu sei que tem muito irmão que está mais preocupado no arrebatamento do que na vida de Jesus. Para minha tristeza, eu como pastor desses 14 anos, graças a Deus, já 14 anos pastoreando, 13 anos pastoreando, infelizmente eu vejo muito isso. Pessoas mais preocupadas em saber se vão ser arrebatados, se não vão ser arrebatados, quando vai ser arrebatado, quando não vai ser arrebatado, e impor a sua própria vontade e a sua teologia, do que focar o coração em Jesus. Quer dizer para todos vocês que estão aqui, o nosso foco precisa ser Jesus. Porém, o nosso coração deve estar aplicado somente às Escrituras. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, o arrebatamento da igreja, irmãos, ele vai acontecer no mesmo momento em que Jesus voltar para reinar. No mesmo momento em que Jesus voltar para reinar. E aí eu quero ler alguns textos da Escritura Sagrada com os amados irmãos. Vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. E aqui, irmãos, a gente precisa ter bastante cuidado em não fugir do contexto. Porque qual que é o grande problema quando a gente quer defender uma tese? É que às vezes para defender essa tese você pode pegar o texto e tirar do contexto. E isso não pode acontecer. O texto vai falar sobre a vinda do Senhor, mas aqui o coração de Paulo está em guardar os irmãos da preocupação acerca daqueles que dormiam. E aí Paulo vai falar sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição, porque ele está trazendo luz ao coração e ao sentimento daquele povo. Quer ver com a leitura, você vai ver como é claro isso. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Está falando de quem? De quem já morreu. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo está dizendo assim, irmãos, presta atenção. Paulo está dizendo assim: olha, o que eu vou falar para vocês agora é para que vocês entendam, por meio da fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não temos uma esperança qualquer como os outros. Nós temos uma esperança que nos difere. Nós temos uma esperança que nos torna diferentes na nossa maneira de ver a morte e na nossa maneira de ver o futuro. E eu quero dizer para vocês agora, guardar o coração de vocês das preocupações acerca de quem já morreu. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: eu não quero que vocês fiquem com a mente de vocês sem a luz daquilo que Deus realmente quer fazer. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também
que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Presta atenção, está falando dos mortos. Amém? Quando Jesus vir, Jesus vai trazer quem? Presta atenção no texto. Gente, é claro o texto. Por que ele está trazendo? Como é que ele está trazendo os mortos, pastor? Simplesmente porque a Bíblia diz que a alma que for salva no Senhor volta para o céu. E Jesus está vindo para a terra. A alma desses que morreram no Senhor vai ter que voltar para os corpos que estarão ressuscitados, sim ou não? Amém? Então preste atenção no que o texto está dizendo. Preste atenção no que o texto está dizendo. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. É um momento em que haverá a ressurreição dos mortos em Jesus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Preste atenção, irmãos. Paulo, ele nesse texto, ele não está dizendo, como muita gente afirma, não, mas Paulo, ele tem certeza que era para o tempo dele. Em momento nenhum, se você lê os escritos de Paulo com bastante calma, você não vai ver Paulo enfatizando, ele dizendo assim, ó, eu estou aguardando o meu tempo. O que você vai ver é Paulo trazendo uma palavra específica para uma geração. Quem é esse nós? É a geração que vai experimentar essa volta. Não é qualquer um. Então, a volta do Senhor Jesus é iminente, irmãos? Não. Pastor, você está dizendo que Jesus não volta a qualquer momento? Não. Primeiro tem que ter o princípio das dores. Depois do princípio das dores, tem que ter as dores. Se é assim, então não é iminente. Se tem algo que precisa acontecer, então não é a qualquer momento. É lógica. Sim ou não? E Jesus, irmão, e a palavra de Jesus, e não toque nas palavras de Jesus. Ele diz isso. Os discípulos em Mateus 24 perguntaram para Jesus e Jesus deixou claro que na volta dele, antes da volta, o engano iria se espalhar, iriam acontecer guerra, rumor de guerra, uma série de coisas. Então isso precisa acontecer para ele vir. Se isso precisa acontecer para ele vir, então esta volta não é iminente. Haverá a volta? Haverá. Mas essa volta, ela é específica para uma geração. Qual geração, pastor? Jesus falou, a geração que vê todos esses eventos passarem. E esses eventos incluem o que, pastor? A grande tribulação. E muita gente acha que não. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Deixa eu continuar a leitura para você. E a gente vai aprofundar nisso aqui, queridos. Versículo de número 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos, os que não precederemos, desculpa, a gente não vai ser arrebatado antes, a gente não vai subir antes, até o encontro com o Senhor. Então ele diz no versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor.
todos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-nos aos outros com essa palavra. Então, primeiro de tudo, presta atenção. O foco da palavra não era o arrebatamento em si. O foco da palavra era trazer uma esperança pastoral. Era trazer uma esperança pastoral. E quando Paulo fala de trombeta aqui, ele não está falando de uma trombeta qualquer. É a mesma trombeta que ele falou em Apocalipse 15, 8. Ele não falou em Apocalipse 1. Quem falou foi Jesus e quem escreveu foi João. Abra comigo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. E vamos entender também um texto que, ao meu ver, há algumas ênfases que não são adequadas ao texto. Versículo 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Qual que era a preocupação de Paulo lá aos Tessalonicenses, do versículo 13 do capítulo 14 em diante? Era em trazer consolo, conforto e esperança. Só esse povo que vocês estão vendo que morreu, eles vão ressuscitar. Todo mundo que morreu no Senhor vai ressuscitar. É uma esperança. E aí ele explica o modo como isso vai acontecer. Por que ele vai falar do arrebatamento? Porque é no arrebatamento que se dará a ressurreição. Ok? Agora, qual é o contexto de 1 Coríntios 15? Se você ler ele todo, ele vai falar praticamente de uma coisa: da glorificação dos santos do Senhor. O texto e o contexto dele todo é de um povo que será transformado. Ele vai dizer em um determinado momento do texto de um corpo que foi semeado corruptível para se receber um corpo incorruptível. Então, o que acontece, irmãos? Qual é o contexto do que Paulo está tratando? Paulo está tratando da glorificação do corpo dos santos. E o versículo 51 deixa claro isso. O assunto é glorificação dos santos. Não é o arrebatamento. Mas vai ser falado aqui. Mas qual é o assunto? A glorificação dos santos. Presta atenção. Cadê Jesus? Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Presta atenção, Paulo está falando de uma trombeta do capítulo de Tessalonicenses, do capítulo 4. Paulo está falando de uma trombeta, não é? Só que Paulo agora ele está sendo específico. Qual é essa trombeta? A última. Aonde é que tem na Bíblia, e nem Paulo sabia, só o Senhor sabia o que estava instruindo Paulo e queria instruir João. Só tem um lugar que fala sequencialmente de trombetas. Em toda a Bíblia, e os irmãos que estão me assistindo, puxem qualquer texto que fale sequencialmente de trombetas na Bíblia, que não seja no livro de Apocalipse, que seja linear. Não arruma construções miraculosas para defender qualquer coisa. Linearmente, sem você fazer gambiarra nos textos, com todo respeito a quem crê de forma diferente. Mas o único texto que fala de trombetas, aonde acontece uma trombeta, que é a última em
Se Paulo está falando que na última trombeta vai citar um episódio aqui, e Apocalipse diz que são 7, Paulo está falando em qual trombeta aqui, meu povo? 7. A 7ª, ok? E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com os nossos corpos na 7ª trombeta? Ele está falando o que ele falou de maneira pastoral a um povo que estava desesperado com os seus entes queridos, com os que morreram. Ele está falando agora de um outro aspecto, mas falando da glorificação que acontecerá com o corpo. De quem? Dos que estiverem vivos. Preste atenção. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos. Ou seja, ele está dizendo assim, não é todo mundo que vai morrer, não. Ok? Mas todos seremos transformados. Vivos e mortos serão transformados. Isso é o que? Ter um corpo glorificado. Que se você for ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver tratando muito disso, nesse texto. Todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, o corpo foi transformado. E nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O que está acontecendo aqui? Paulo está descrevendo que aqueles que participarão desse processo de glorificação, ressurreição dos mortos e incorruptibilidade do corpo dos mortos e transformação do corpo corruptível dos vivos em um corpo incorruptível, vai acontecer isso aqui: a morte vai ser destruída. Para quem? Para esses que participaram desse processo. Ok? E aí a Bíblia diz um negócio interessante. As pessoas ensinam assim: como é que vai acontecer a vinda de Jesus? Aí o povo ensina que vai ser num abrir e fechar de olhos. Sim ou não? Mas o que é um texto que fala de abrir e fechar de olhos está dizendo aqui? Está falando do arrebatamento? Está falando da vinda de Jesus? Ou está falando da transformação dos corpos de vivos e mortos? O texto diz claramente que corpos ressuscitarão incorruptíveis e vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos. Ou seja, essa glorificação vai ser instantânea, vai ser tchau, para fazer a zoada. Então, o que vai acontecer? Num abrir e piscar de olhos, rápido, nós teremos o corpo transformado. Vamos supor que nós somos essa geração. Jesus está voltando, os mortos estão ressuscitando, eles vão subir até Cristo. Nós teremos o corpo transformado de maneira instantânea e subiremos também. É isso que o texto está dizendo. Ok? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu não vou avançar mais, eu vou continuar falando ainda só sobre o arrebatamento da igreja. Tem duas testemunhas, tem muitas coisas, mas o culto é em tempo reduzido. Eu só queria focar nisso aqui, irmãos. Quase todos os cristãos na história concordam com o arrebatamento da igreja. Porém, a ocorrência antes da tribulação é o que tem trazido para muitos motivo de estranhamento quando ouvem que não vai ser dessa forma. E eu queria mostrar dois textos aqui muito claros para vocês que estavam como eu achando que
nós não iríamos passar por esse momento. Mas hoje eu sei que vai ser um momento glorioso da igreja, porque eu estou entendendo e buscando em Deus essa verdade. Mas antes, simplesmente eu tinha medo do que iria acontecer e realmente eu queria ser arrebatado, porque eu queria passar 7 anos sem sofrer enquanto a terra se acabar. Só que esse não é um pensamento bíblico. E eu quero trazer mais 2 textos para vocês aqui que vão mostrar isso. Abra comigo, você que está aí, os irmãos que estão aí no Facebook, vão postando os textos. Eu quero que você abra comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tessalonicenses capítulo 2. Eu estou em Timóteo, te acalma. Não ia achar o texto de vocês não. Tem como desligar só esse ventilador meu aqui? O ventilador está bom, mas Tessalonicenses, capítulo 2. Preste atenção aqui, irmãos. O versículo 1 de 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como que o dia do Senhor já tivesse chegado. Presta atenção. Paulo vai dar uma instrução, porque tinha gente ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado e estava causando confusão em meio às pessoas. E aí Paulo vai dizer, logo no versículo 1, irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Presta atenção, quando é que eu vou me reunir com Ele? O que é que o texto diz? É claro, irmão, o texto você não pode correr do texto. O texto diz que eu me reúno com Ele quando Ele vir. O texto não diz outra coisa, que eu vou para me reunir com Ele. Não, o texto diz que Ele vem e eu me reúno com Ele. É o que o texto diz. E vou te falar o versículo 3, que ainda é mais forte. O versículo 2 diz, não se abale, seja por carta, seja por qualquer coisa, que disse que o dia do Senhor chegou. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes aquele dia virá. Antes aquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem, o filho da perdição. Irmão, o que o texto está querendo dizer aqui, irmãos queridos? O texto está querendo dizer que Jesus Cristo não virá antes que o anticristo seja revelado. Ou seja, se Jesus está dizendo assim, aliás, se Paulo está dizendo assim para a igreja, Paulo não está dizendo para ímpio. Paulo não está dizendo para os destinados ao sofrimento. Paulo está falando para a igreja em Tessalônica. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, acerca da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, isso só vai acontecer depois que a apostasia tomar de conta e que o filho da perdição, ou o anticristo, for revelado. Sem que isso aconteça, Jesus não vai ser revelado, não vai ser manifestado. Então, quando o anticristo aparecer, quando a apostasia acontecer, Jesus Cristo volta. Só que o texto diz que nesse tempo a igreja está aqui na terra. A igreja não diz que, aliás, o texto não diz que a igreja não está na terra. E aqui eu finalizo a pregação dessa noite convidando os irmãos
esses eventos se dariam? A sétima, certo? E aonde é que fala, aliás, ele diz que foi a última, né? Aonde é que fala de trombeta na Bíblia? Apocalipse. E no livro de Apocalipse, a última trombeta, por coincidência, é a sétima. Agora vá ao capítulo 11 do livro de Apocalipse. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. Diz assim, preste atenção. O que você precisa entender do capítulo 11 de Apocalipse? Logo no início do texto, fala das duas testemunhas. E que Deus deu poder para as duas testemunhas para profetizar em 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Quando é que eles vão profetizar? No período da grande tribulação. E quem é que vai estar com eles, irmão, nesse período? A igreja estará aqui. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque Paulo deixa bem claro que a trombeta vai tocar. E 1 Coríntios 15 deixa mais claro ainda que a ressurreição se dará no toque da última trombeta. A glorificação dos santos que estão vivos no toque da última trombeta. A última trombeta é a sétima. As duas testemunhas são mortas. Versículo 13 diz: naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou e o terceiro virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Opa! Se é o 7º anjo que está tocando a sua trombeta, qual é a trombeta que está sendo tocada? Sétima. A sétima. E se é a sétima, de 7 é a última trombeta, ok? Olha o que diz. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder e começaste a reinar. Presta atenção. A 7ª trombeta toca e a Bíblia diz que aqui começa uma marcha para o reinado. Ele já começa a reinar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tomar drasticamente da mão de todas as nações o poder. Agora presta atenção. O texto bíblico, isso aqui eu nunca tinha prestado atenção estudando. Uma pessoa chamou a atenção e eu achei extraordinário. Talvez você disse nada a ver, mas eu achei isso extraordinário. A gente diz assim, o texto bíblico diz assim: aquele que era, que é e que há. Sim ou não? Não é assim que o texto diz? Agora no capítulo 11, por que não diz mais assim? Olha o que diz no capítulo 11 de Apocalipse. No versículo de número 15 ainda. Não, no versículo de número 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu poder e começaste a reinar. Ou seja, ele não é mais aquele que há de vir, porque ele já assumiu. Então não era, aliás, ele é e ele era. Ele não é mais há de vir, porque ele está vindo. 7ª trombeta tocou, ele está vindo assumir o seu reinado. E quando é que ele vem, irmão? O texto mais bem explicado para isso é o de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus. Mas aqui, irmãos,
O texto deixa bem claro, vai ter a grande tribulação. Ao final da grande tribulação, as duas testemunhas morrem. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele volta para assumir o seu reinado. Tanto é que o texto deixa bem claro, aquele que era, porque agora assumiu e passou a reinar. Se ele passou a reinar, o reino dele vai ser na terra, não precisa mais dizer que ele vai vir. Se ele assumiu para reinar, é porque ele já está. Ok? Amém? Aí talvez você diga assim, mas e os galardão? Porque a Bíblia diz que ele vai galardoar o seu povo. Calma que eu não terminei a leitura, vamos ler? Versículo 18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar. Olha o galardão, aonde é que acontece? Na volta do Senhor, pois está acontecendo agora o galardão. E de recompensar os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda iremos continuar com esse assunto. Eu prometo a vocês que eu vou gravar uma live. Prometo a vocês que vocês vão tocar pelo menos aí. Não? Amém? Preciso chamar o oficial de justiça para pedir para os irmãos. Então, irmãos, nós iremos fazer uma live para tratar só sobre o dia do Senhor, só sobre o arrebatamento. A gente vai fazer um estudo, vamos colocar no Facebook, no YouTube da igreja. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no YouTube, se inscreva no Facebook, se inscreva no Instagram, Ministério Apostólico Vídeo, você nos encontra lá. Então, irmãos, eu espero que você comece a estudar um pouco mais.